Sejam bem-vindos à nossa aula de atendente de farmácia e drogaria, mais uma vez nesse formato. E hoje nós vamos dar continuidade, claro, onde nós paramos. Nós estamos falando de anatomia e fisiologia, E nós estamos hoje na aula 2, anatomia e fisiologia. Nós tivemos uma aluna nova entrando no sábado passado, E ao decorrer do curso isso pode acontecer, já que o nosso curso ele é dividido em módulos. Então, no decorrer do nosso curso, esperamos, claro, que alunos novos cheguem, E então a gente vai começar a dar continuidade ao nosso conteúdo, Hoje, na aula 2, a gente vai falar sobre sistema muscular e esquelético. Na aula passada a gente falou sobre células, sobre a base, e hoje a gente vai ir mais a fundo, no que se refere à anatomia de verdade. Então, o sistema esquelético, ele é o sistema responsável, como a gente pode ver, o sistema esquelético, ele tem várias funções, Como o próprio nome já está falando, o sistema esquelético é aquele que se refere aos ossos do nosso corpo, aos ossos do corpo humano, E ele possui várias funções, claro, e obviamente, No primeiro slide a gente pode olhar, todo o sistema esquelético, como que é, qual que é a sua estrutura, vendo, claro, de forma superficialmente, uma foto inicial para a gente conseguir visualizar como que é o sistema esquelético do corpo humano, Claro, isso pode variar de tamanho, pode variar de estruturas, mas uma foto que a gente pode usar bem geral, o básico mesmo, sobre estrutura esquelética, E aí a gente tem as funções dele, Quais são? A primeira função do sistema esquelético é a fixação dos músculos, Se a gente for pensar em todo o sistema humano, a gente precisaria se questionar aonde os músculos seriam fixados, serão fixados. E essa fixação acontece no próprio esqueleto, Tá tudo junto, tá tudo unido, entrelaçado de verdade, Os músculos e no nosso sistema esquelético, Segundo, e não menos importante, o sistema esquelético é responsável pelo alojamento e proteção dos nossos órgãos, Proteção de quê? De lesões, de batida, de pancada, E tudo isso que pode acontecer, os nossos ossos têm a função de proteger, Por exemplo, quando a gente pensa num acidente, por exemplo, ou numa simples lesão dentro de casa, bateu na mesa, no balcão da cozinha, e se não tivéssemos um sistema esquelético, rapidamente os nossos órgãos seriam lesionados, Órgãos que mesmo variando de tamanho, mas cada qual tem a sua importância, Um não é mais importante que o outro no que se refere às funções. E o sistema esquelético está relacionado a isso, a proteção dos nossos órgãos. É por isso que existe até um procedimento estético usado, feito por algumas mulheres, que é tirar esqueci o nome. Deixa eu olhar aqui mais na frente. Uma costela, Retirar uma costela para afinar a cintura, É um procedimento estético bem comum, mas pode trazer prejuízo porque eu já deixo os rins muito vulneráveis, Essa proteção ela está relacionada, claro, a impactos e também de alojamento, porque naturalmente quando a gente anda, quando a gente caminha, quando a gente corre, os nossos órgãos se movimentam, eles saem do lugar naturalmente e voltam, Então o sistema esquelético é responsável por esse alojamento também. E no caso desse procedimento, que é a retirada da costela, esses órgãos eles vão ficar expostos a qualquer lesão, qualquer batida, qualquer pancada e coisas que podem acontecer realmente naturalmente, andando, correndo, ou tropeçou e cair. O sistema esquelético é responsável por isso, alojar e proteger os nossos órgãos, Também é responsável pela nossa sustentação, pela posição ereta do homem, por exemplo, é a coluna vertebral, que é um composto de ossos, e ela é responsável pela sustentação do nosso corpo, basicamente, assim como todos os outros, dos ossos da perna para ficarmos em pé.
E essa sustentação quem traz é o próprio sistema esquelético, né? Assim como a locomoção também é uma outra função do sistema esquelético, né? Se locomover, andar, caminhar, como eu falei para vocês, estar ereto, estar na posição ereta, né? É uma função que o sistema esquelético nos garante. E também, não menos importante, a hematopoiese, né? Que é a formação das células do nosso corpo, né? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Aonde as células do nosso corpo são formadas? Células do nosso sangue, desculpa. Aonde as células do nosso sangue são formadas, né? E por quem? As células do nosso sangue, elas são formadas nesse processo de hematopoiese, e esse processo acontece no interior dos ossos longos. Então é lá que as células do nosso sangue são produzidas. Células essas que a gente vai ver mais na frente, claro, mas eu posso dar exemplos, como a própria hemácia, que é a célula, que são as células do nosso sangue responsável pelo transporte de oxigênio, né? Assim como as células do nosso sistema de defesa, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, a gente vai ver mais na frente detalhado. Mas desde já que vocês entendam, percebam e conheçam, né, que a hematopoiese é o processo de fabricação dessas células do nosso sangue, e ela acontece no interior dos nossos ossos longos, né? É uma outra função do sistema esquelético. E a sexta, o armazenamento de sais minerais, né? Esse armazenamento também acontece nos nossos ossos, né? Então é muito importante isso também, porque o nosso corpo ele busca sempre um equilíbrio, né? O nosso corpo precisa estar o tempo todo em equilíbrio, assim como de sais minerais, por exemplo, que eu não posso ter um armazenamento alto, assim como eu não posso ter poucos sais minerais, né? Então esse equilíbrio justamente é muito importante por isso. E os nossos ossos têm essa função de armazenar os sais minerais. E aí a gente vê e percebe também quem são as células ósseas, né? É óbvio que se a gente falou, né? Se eu falei na aula passada que os ossos, que a nossa menor parcela, a nossa menor partícula é uma célula, os ossos são compostos por várias células do próprio sistema ósseo, né? E aí, na próxima foto, vocês conseguem visualizar a classificação dos nossos ossos, né? Eu falei para vocês, por exemplo, que o processo de hematopoiese acontece nos ossos longos. Quem é o principal osso longo do nosso corpo, né? O fêmur, que é o osso da coxa. Ele é o maior osso do corpo humano, né? O osso longo, por exemplo. Assim como os ossos curtos, como por exemplo das mãos e dos pés, né? São ossos bem pequenos, bem menorzinhos, né? A gente também tem o osso laminar, que faz essa curvatura, né? Ele é mais côncavo, tá lá nos ossos do nosso crânio, né? Assim como os ossos também chamados de irregular, como por exemplo os ossos da nossa coluna, né? Eles são assim, como vocês estão conseguindo visualizar na foto, e eles são chamados de irregular porque eles não têm uma fórmula bem definida, né? Uma forma bem definida. Pneumático, né? Como eu falei para vocês, também é uma outra classificação, e ele está no interior dos ossos do crânio. A gente vai ver mais na frente detalhado os ossos do crânio, a gente vai conseguir olhar ele melhor, né? E o sesamoide, que está no interior do músculo, né? Ele é menorzinho e o músculo consegue encobrir todo ele, né? Então, assim a gente pode classificar os ossos por tamanho, por funções, né? A gente ainda tem também as estruturas dos ossos, né? A gente consegue visualizar isso, se a gente for dividir em 3 grandes partes o osso, né? A gente vai ver a epífise, né? A diáfise e mais embaixo a epífise também, né? Isso por fora, se a gente for dividir o osso visualizando ele de fora. Mas se a gente abrir e conseguir olhar no interior dele, a gente vai ver que geralmente a gente vai encontrar cartilagem, por exemplo, se esse osso aqui for o da coxa, né? Vai existir cartilagem em uma ponta, assim como na outra, justamente porque há a ligação de 2 ossos. Então, sempre que houver a presença dessa ligação, dessa união de 2 ossos, eu preciso da cartilagem, né? E daqui a pouco eu vou falar para vocês também o que é a cartilagem. A gente encontra também o osso esponjoso, que como vocês podem visualizar, né, parece uma esponjinha.
ele é cheio de furinho, normalmente ele está nas extremidades dos ossos também, né? E essa característica de osso esponjoso, como vocês conseguem ver, ela é natural do nosso corpo, né? Em algumas partes existe osso com essa característica, esponjoso. Mas se eu fosse dar um exemplo para vocês do que acontece, né, quando a pessoa tem osteoporose, é como se todo o osso dela ficasse assim, né, com esses vários furinhos, e por isso ele fica mais fragilizado, né? Há a perda de cálcio, né, natural, e por alguma patologia também. E aí o osso, como se todo o osso fosse se transformando nesse osso esponjoso, e aí o osso fica mais frágil, né, nessa situação, nessa patologia. Claro que a gente tem medicamentos tanto para prevenir a perca ao longo do tempo, assim como repor esse cálcio que foi perdido com o passar do tempo, né. Aí a gente tem um osso mais compacto, né, que fica ali no meio, né, é um osso bem mais compacto, bem mais rígido. E aí a gente tem a medula, né, e é no interior da medula que acontece o processo de hematopoiese, como eu falei para vocês. A produção daquelas células do sangue são produzidas no interior dos ossos longos. Aonde? Na medula, né? É lá que essas células são produzidas. Por exemplo, se eu tiver um prejuízo nessa medula, consequentemente eu vou ter um prejuízo na produção dessas células também, né, das células do nosso sangue. E aí eu tenho o periósteo, né? E o que é isso? A gente vai falar agora então dos ossos do nosso crânio, né? E se a gente pudesse dividir, né, por partes, aquele pedacinho dos ossos do crânio até chegar no cérebro, né, de fora para dentro, a gente vai visualizar a pele, né, o periósteo mais interno, mais abaixo. Aí eu chego nos ossos do crânio. Aí eu vou ter a dura mater, aracnoide e a pia mater, que são as meninges, né? E aí abaixo eu vou ter o cérebro. O que são as meninges? Com certeza vocês já ouviram falar em meningite, por exemplo, né? E já fica aqui uma dica para vocês: tudo aquilo que termina com it quer dizer uma inflamação. Então, se eu tenho uma meningite, eu tenho uma inflamação das meninges, né? E essas três são meninges. Quais são as meninges que a gente possui no nosso corpo? Dura mater, aracnoide e pia mater, né? São as três meninges. Elas são películas, né, finas, mas são responsáveis também para proteger o nosso cérebro de impacto. Quando a gente vira a cabeça, quando a gente leva uma pancada na cabeça, sofre algum acidente, né, o nosso cérebro não poderia estar diretamente em contato com o osso, porque isso iria lesionar o nosso cérebro também, né? Então, para isso a gente tem algumas barreiras nesse intervalo do cérebro até o osso, que são justamente as meninges, né? São pequenas cartilagens, digamos assim, de uma forma bem mais grosseira, né? Mas películas bem finas que trazem, que configuram essa proteção, né? É claro, se eu ampliar no microscópio, elas vão ser bem maiores, mas visualizando de forma superficial, né, a olho nu, elas são assim. Falando de novo em relação à meningite, né, essa inflamação nas meninges, ela pode acontecer por vários fatores. Pode ser uma bactéria, pode ser viral, pode ser fúngica. Ou seja, se algum desses três micro-organismos conseguiu chegar até a meninge, causou um processo inflamatório, aí eu tenho uma meningite, que é uma doença séria, que pode até chegar a óbito. Em alguns momentos da história a gente já teve até algumas pequenas epidemias, né, bem localizadas, inclusive no nosso estado, de meningite bacteriana, que também é um contato bem rápido, mas é algo fácil de controlar. Eu me lembro que quando eu estava ali pelo 3º ano do ensino médio, eu ouvi falar de uma pequena epidemia que teve no interior do nosso estado, né, de meningite bacteriana. Mas na época foi controlado bem rapidinho, né? Apesar de, como eu falei mais uma vez, ser uma doença séria e poder levar até o óbito, né? Então essas três são as meninges, e aí a gente tem todas as etapas até a gente chegar no cérebro. E aí a gente tem essa foto, né, bem mais esquematizada de todos os ossos do nosso corpo, né? No geral, não há variação de quantidades entre homens e mulheres, né? Nós adultos temos 206 ossos, né?
Em quantidades não varia de homem para mulher, mas em estrutura sim, fisicamente sim, há uma diferença entre ossos, né, masculinos e ossos femininos, digamos assim. Até, por exemplo, pelo fato do parto, né, há uma necessidade que no caso das mulheres, a cintura pélvica tem uma característica diferente, justamente por causa do processo de dilatação para que o parto aconteça, né, a gravidez e tal. Então, estruturalmente, a gente pode dizer que há pequenas diferenças entre homens e mulheres, mas quantidades não, né? E aí a gente tem os ossos da cabeça, né? Os ossos do crânio, eles são muito importantes. Sempre que a gente fala de anatomia, a gente vai falar dos ossos do crânio, né? Sempre que a gente fala do sistema esquelético, porque eles são diferentes, eles estão localizados em lugares diferentes. A gente não tem só um osso na cabeça, né? Como a maioria das pessoas pensam, existem variações, vários ossos. A gente vai ver então, né? Na próxima foto a gente tem uma foto aí frontal do crânio, e aí a gente já consegue perceber que são vários, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês detalhado de cada um. Por exemplo, o osso frontal é o osso da nossa testa, né? E vai até a metadezinha da cabeça, né? Na parte superior. E deixando outra curiosidade para vocês também, como eu falei que o ser humano, né? O corpo humano possui 206 ossos, mas o bebê possui muito mais. O que acontece? Os bebês, quando nascem, possuem mais ossos porque o corpo ainda está se adaptando e há a presença de cartilagem, né? O que é cartilagem? Sabe isso que a gente sente na orelha ou no nariz? Como se fosse um osso mais móvel, mais delicado, menos resistente, como o osso do braço, por exemplo. Isso é cartilagem, né? Não é osso, também não é só pele, é a cartilagem. Assim como a gente vê no ossinho da galinha também, aquele ossinho branco, é cartilagem, né? E quando os bebês nascem, há a presença de cartilagem entre um osso e outro, e há muito mais divisões do que no ser humano adulto, porque a gente vai crescendo e esses espaços de cartilagem vão se preenchendo, né? Então a gente tem aí o osso frontal. Uma característica em relação a isso é aquele furinho que o bebê tem aqui no comecinho, a muleira que a gente fala, né? Tem que ter cuidado com a muleira do menino e tal, não pode deixar nada acontecer. Por que a gente sente aquele furinho? Porque o osso não se formou ainda por completo, não se calcificou, né? Então há a presença de muita cartilagem. É por isso que quando a gente passa o dedo no bebê, na cabecinha do bebê, a gente sente que é mais molinho, é mais sensível, porque o corpo ainda está terminando de se formar, né? Esse processo acontece aí, chega até os 20 anos de idade, que é quando a gente para de crescer, né? De verdade. Então a gente tem o osso frontal, mais uma vez, eu vou começar pela lateral esquerda, né? O osso esfenoide, que é o que fica atrás dos nossos olhos. Aí a gente tem o zigomático, que fica superficialmente a nossa mandíbula, né? A gente tem o etimoide, que também fica no interior dos nossos olhos, só que mais no interior, mais pertinho aqui do nariz, né? Tem o zigomático, acho que eu acabei pulando. Não, o zigomático, etimoide no interior dos olhos, né? O vômer, que fica dentro do nariz. A mandíbula, que curiosamente também é o único osso móvel da nossa boca, da nossa face, do nosso crânio. Ele é o único osso que se move, né? E isso dá a nós a vantagem, a característica de falar, de nos comunicar. Quando a gente fala, só a nossa mandíbula se movimenta. Ela é o único osso móvel, o único osso que a gente consegue mover do nosso crânio, né? E aí a gente tem a concha nasal inferior, e sempre que a gente ouvir falar em concha, né, no corpo humano, é como se fosse um buraco, né, um lugar fundo, mais fundo, né? E nessa foto aqui, como vocês estão observando, que o nariz está assim com um espaço vazio, justamente porque esse espaço é preenchido pela cartilagem, né? E como a gente está falando de osso, não está falando de cartilagem, a cartilagem não aparece na foto. Aí a gente tem o maxilar, que é toda essa região que vem do nariz, né, da parte mais média do nariz até a nossa boca, né, na parte superior. Esse é o nosso maxilar, a gente sempre fala muito dele, né?
O osso nasal, que é o que fica superficialmente ao nosso nariz. Então, quando a gente fala que fulano quebrou o nariz, caiu, quebrou o nariz, é só essa parte superior, né? E a lacrimal, né, que fica mais no interiorzinho do olho também, né? Lacrimal, por causa das lágrimas, fica bem pertinho das glândulas lacrimais. O osso temporal é esse que fica lateralizado aqui, a gente vai ver já numa foto melhor ele, né? E o osso parietal, que está mais superior, né? Mas também está na lateral. Ó, a gente consegue visualizar melhor assim nessa foto. O osso temporal está acima do ouvido, né? Às vezes a gente fala, tá com dor de cabeça, passa um óleo essencial nas têmporas. Então, onde é que estão as têmporas? Aqui, em cima da região do ouvido, né? E aí a gente tem o osso parietal, né, que vai de um lado ao outro, não, desculpa, um de cada lado. E o osso occipital, que é o osso que fica atrás da nossa cabeça, que protege aqui a região do cerebelo, né? Então, esses são os ossos da nossa face, claro, cada qual com a sua importância. E quando a gente fala de alguém que sofreu um acidente e teve uma fratura no crânio, né? Esqueci o outro nomezinho. Mas quando a gente fala que teve traumatismo craniano, esse é o nome, né? O que é o traumatismo craniano? Ele pode vir de várias fases. Pode ser uma rachadura em um desses ossos, assim como um desses ossos pode se quebrar de verdade. E quando ele se quebra, pode acabar furando ou perfurando o nosso cérebro. É por isso que sempre quando a gente fala de um trauma, né? De um acidente, de uma lesão que envolve traumatismo craniano, elas sempre são bastante sérias, porque houve uma lesão em um desses ossos do crânio, né? E como eu falei para vocês, mesmo rachando, pode trazer prejuízo, sangramento interno, né? Assim como rachar ou quebrar de verdade pode trazer prejuízo, porque pode acontecer a perfuração do nosso cérebro, né? E trazer o sangramento, e aí vai puxando uma série de consequências bem ruins. E aí, no plano superior, a gente consegue visualizar esses ossos melhor, né? Como eu falei para vocês, o frontal, o parietal, né? E o occipital. Vocês estão vendo aí na figura que fala assim, ó, sutura coronal, sutura sagital, né? E o que são essas suturas? São exatamente aonde o osso se fixou, aonde o osso se calcificou. E no bebê, quando a gente passa para o crânio do bebê, percebam que essas estruturas elas não estão completas, né? Essas estruturas ainda são cartilagens. E é por isso que eu falei para vocês que o bebezinho tem mais ossos do que uma pessoa adulta, né? Porque ele tem vários pedacinhos de ossos que com o passar do tempo vão se calcificar e formarão um só, né? Tem bem mais suturas, bem mais espaço vago, mas com o passar do tempo, né, na vida adulta, a gente vai ter a calcificação, né? Crânio do bebê, então. Os ossos começam a se formar a partir do nosso segundo mês de vida intrauterina, né? Durante os 9 meses, cada mês é bem específico a respeito daquilo que acontece, né? Primeiro, como eu falei para vocês, a união de 2 células formando uma, né? Formando o bebê. Depois da formação dessa célula, a primeira coisa que acontece, o primeiro órgão criado é o coração, né? Por isso que logo nos primeiros meses de vida a gente consegue ouvir o coração, mas ainda não há uma forma bem específica, porque o coração é o primeiro órgão a ser criado. E no segundo mês de vida a gente tem a formação do sistema esquelético, né? Da formação em si. Ao nascer, a criança já apresenta um esqueleto bastante ossificado, mas, por exemplo, não o suficiente para ficar em pé. É por isso que a gente tem bastante cuidado com o bebezinho, né, com o recém-nascido, na hora de pegar, de manusear, né, de carregar. Eles são bem mais sensíveis, porque apesar da gente já ter uma calcificação óssea, é claro que não dá para comparar com um adulto, por exemplo, ou com um bebê de 1 ano que já consegue andar, né? Esse processo do bebê andar é aprender coordenações motoras e tal, mas também é para que os ossos se ossifiquem, se calcifiquem mais, justamente para que os ossos consigam sustentar toda a estrutura corpórea, né? Entre os 18 e 20 anos, essas regiões cartilaginosas se ossificam e o crescimento cessa. Ou seja,
a gente cresce aí até os 18, 20 anos. Então, se você já chegou nessa fase e ainda não cresceu, é bastante complicado, né? 18 e 20 anos aí é até onde a gente cresce. É claro que nas mulheres esse tempo ainda é um pouco menor, porque a menstruação marca muito o começo dessa fase, né? E aí o crescimento cessa primeiro para as mulheres, né? Os homens conseguem chegar aí até os 20 anos crescendo, mas para as mulheres esse tempo é um pouquinho menor, marcado aí pela menstruação, né? Pela primeira menstruação. Nos adultos, há cartilagem em locais onde a flexibilidade é importante, como por exemplo, falei para vocês, na ponta do nariz, na orelha, na faringe, né? Na parede da traqueia e extremidade dos ossos que se articulam, né? Então a cartilagem ela traz essa função de movimento. Sempre que a gente olhar para o nosso corpo e tiver um movimento, eu vou ter a presença de ossos e de cartilagens, né? Se a gente olha para a nossa mão, por exemplo, e a gente consegue dobrar os nossos dedos, né? Entre um osso e outro, sempre vai haver a presença de cartilagem. Inclusive, há doenças, há patologias que estão relacionadas a isso, a perda dessa cartilagem, como por exemplo, doenças relacionadas à coluna, pessoas idosas que sentem bastante dores nas colunas, né, na coluna. Isso está relacionado à perda da cartilagem, a perda da cartilagem, que ocorre, como eu falei para vocês, assim como os ossos, né, ocorre uma perda natural ao longo da vida, né, assim como a gente pode antecipar esse processo, como por exemplo, pessoas que fizeram muita força na infância, na adolescência, trabalharam no pesado e essa cartilagem se desgastou mais rápido, né? E aí a pessoa vai sentir bastante dor, porque um osso vai estar diretamente em contato com o outro. E é óbvio que isso vai trazer dor, né? Porque deveria existir cartilagem lá e já não existe mais, né? Então existem várias patologias relacionadas a isso também. E aí a gente vai ter a imagem da costela, né, que como vocês podem observar, tem ossos, mas também há a presença de cartilagem. Esse azulzinho aí que vocês estão conseguindo visualizar é cartilagem. E como a gente viu lá, a cartilagem garante o movimento, né? E por que eu preciso de movimento nessa região, né? Nessa região das costelas, nessa região do abdômen superior? Primeiro, pelo próprio batimento cardíaco e segundo, pelo nosso processo de respiração, né? Nessa região onde os pulmões estão localizados, né? E no processo de respiração a gente precisa fazer esse movimento e é por isso que há necessidade de cartilagem nesse local, né? Esse local é rico em cartilagem que garante essa movimentação durante o respiração e inspiração, né? E é interessante também que quando em algum lugar do nosso corpo a gente vai fazer alguma cirurgia e quer repor a cartilagem, né, a gente pode, geralmente os médicos retiram a cartilagem aqui da costela, né, quando o cirurgião plástico quer recriar uma orelha, né, porque a cartilagem, ela não se reconstitui sozinha, né, por exemplo, se eu quebro um osso, né, é só eu engessar e com o passar do tempo vai novamente se calcificar, né? Se eu corto a pele, fiz o curativo, dei os pontos, com o passar do tempo ela vai cicatrizar e vai formar outra. Mas isso não acontece na cartilagem, nem na orelha, nem no nariz, em lugar nenhum. A gente tem, por exemplo, a hanseníase, que é uma patologia bacteriana, né? Onde a bactéria corrói, né, essa cartilagem e não volta, né? O corpo não consegue recriar. E aí quando o cirurgião plástico vai fazer vai recriar, né, dentro do centro cirúrgico, dentro de uma cirurgia, geralmente é recolhido cartilagem dessa região, né, da região do nosso tórax, para poder repor lá e conseguir fazer a restituição, né? E aí a gente consegue observar que existem aquelas costelas que a gente chama de costelas verdadeiras, né? Porque as costelas estão ligadas tanto lá atrás na nossa coluna, quanto aqui na frente no nosso osso. Esse ossinho aí do meio, que apesar de não estar com o nome na figura, ele se chama externo, né? As costelas verdadeiras, elas estão ligadas de um lado ao outro. E existem as costelas falsas, né? Que estão ligadas aí, se vocês visualizarem mais lá embaixo, né?
a 10ª, a 9ª e a 8ª, né, que são as costelas falsas, é porque elas estão ligadas lá em cima na 7ª, né, elas não estão ligadas diretamente ao externo. E existem também as costelas flutuantes, que são essas que geralmente são retiradas naquele processo de estética, né, para afinar a cintura. São essas costelas que são retiradas, as flutuantes, justamente porque elas não estão ligadas ao externo de forma nenhuma, elas só estão ligadas lá na coluna, né? É bastante interessante aqui uma curiosidade também a respeito das costelas, é que no processo de salvamento, por exemplo, de salvamento rápido, onde eu preciso de massagem cardíaca, né? Só com o peso na hora de fazer a massagem cardíaca, essa costela pode se quebrar. Então, é osso, mas a resistência não é 100%, né? Apesar do sistema esquelético trazer essa função, mas, por exemplo, na própria massagem cardíaca, se ela for feita de forma errada, eu posso comprometer as costelas, né? E se eu tenho uma costela quebrada, por exemplo, eu já comprometo os órgãos internos, né? A própria costela pode acabar perfurando o órgão. E órgãos importantíssimos, né? Como o pulmão e o coração, que estão no interior do tórax, aí na região superior, né? Aí eu tenho uma foto bem mais ampliada a respeito da costela, né, vista posterior, né, com as suas várias estruturas definidas, né? Tenho a face articular, eu tenho a cabeça do osso, colo, tubérculo, ângulo, sulco costal, né, face articular para o processo transverso, face articular inferior para o corpo vertebral, né? Então, anatomicamente, mesmo falando para vocês lá da costela, a gente ainda pode pegar só a costela e trazer as suas estruturas, né? As suas pequenas estruturas, né? Costelas acidentes. O osso da costela são os que mais sofrem fraturas devido aos acidentes domésticos, né? Os mais prejudicados são os idosos, por muitas vezes terem dificuldade de andar, se desequilibrarem e cair, né? Fraturar uma costela é algo bastante comum, né? Justamente como eu falei para vocês, elas são relativamente frágeis, né? Apesar de estarem lá com a função de proteção, elas são relativamente frágeis, né? E sempre que a gente falar na fragilidade dos ossos, a gente vai falar nos idosos, né? Porque perdem cálcio, perdem massa óssea ao longo da vida, nós perdemos. E aí a gente tem o externo, como eu falei pra vocês, que é aquele osso que fica bem no meio, né, onde as costelas estão ligadas a ele é o osso chamado externo, né. E aí eu tenho o sacro e cóccix, que são estruturas menores de ossos, né, que estão lá no final da nossa coluna vertebral, né. De acordo com os evolucionistas, o cóccix era uma cauda antigamente, né? Se acreditássemos na evolução, né, do homem, a gente acredita, né, os estudiosos acreditam que o cóccix era uma cauda antigamente, né? E com o passar do tempo e a não necessidade dele, foi diminuindo até se transformar nessa pequena estrutura, né, o cóccix, que fica lá no finalzinho da nossa coluna vertebral. E aí a gente tem então as vértebras, né, como eu falei para vocês, o exemplo clássico de osso que não tem forma específica, né. Vocês podem observar que no decorrer da coluna a característica física dessa vértebra vai mudar, né, como por exemplo tem a cervical, a lombar e a torácica, né. Apesar de todas serem vértebras, elas vão mudando as suas estruturas de acordo com o lugar, né, de acordo com a sua localização. E aí a gente consegue visualizar melhor toda a coluna vertebral, né? Vocês conseguem observar, ó, que pequenininho tem umas estruturas em azuis, né? São as cartilagens que eu falei pra vocês. Entre uma vértebra e outra, a gente tem cartilagem, justamente para garantir a movimentação, né? A cartilagem traz bastante dor, né? A gente tem várias patologias relacionadas a isso, né? Então a gente tem uma foto da coluna vertebral anterior, lateral e posterior, né? Observe que o cóccix está ligado lá no finalzinho, né? Aquela estrutura chamada cóccix está ligada lá no finalzinho. Aí a gente tem, por exemplo, a C1 a C7, é
aquela forma da estrutura da vértebra cervical, né? Da 1 a 7 é cervical, né? Da 1 a 12, novamente, né? Você cessa a contagem, começa a contar de 1 de novo, é a torácica, né? T1, T12, torácica, né? E lá embaixo a gente tem as lombares, L1 a L5, né? Que são as lombares. E claro, a presença das de uma articulação entre um osso e outro. E aí, mais uma vez, a foto de uma vértebra cervical, né? Só que aí nessa foto elas não estão sozinhas como estavam anteriormente, né? Elas estão exatamente posicionadas como elas são no corpo, né? Vértebras cervicais. E é assim que a gente consegue visualizar de forma mais ampla, né? Aí a gente tem a vértebra cervical, né? Como que ela é, as suas pequenas estruturas, como eu falei para vocês. Os ossos, mesmo longos e mesmo os menores, a gente consegue ainda ampliar e dividir as suas estruturas em si. Vértebra torácica também, a gente tem as várias estruturas, né, cada uma. Vértebras lombar, né, a gente tem as estruturas também, como que é. Observem a presença do osso esponjoso no interior da vértebra lombar, o seu corpo, a sua face, né? Sempre que vocês ouvirem falar naqueles sulcos também, é a mesma coisa das conchas nasais, né? São áreas mais profundas dos nossos ossos, né? Aí nos membros superiores, né? A gente tem a clavícula, que é aquele osso que fica ligado, fica mais aqui superficialmente, né? Ele é um osso também muito fácil de ser lesionado, é bem comumente lesionado, né? Ele é a clavícula, né? A gente tem as suas partes aí, as suas extremidades, e ela fica justamente na parte superior do corpo, né? A gente tem a escápula também, que é aquele osso que fica mais atrás, né, do nosso corpo, dando sustentação aos nossos membros superiores, né, aos nossos braços, é chamado de escápula, né? Aí a gente tem também as suas várias estruturas da escápula, mas o que eu quero que vocês gravem em relação aos ossos é a sua localização, né, onde eles estão localizados, né? Aí a gente tem o húmero, que é o osso do antebraço, né, nas suas várias estruturas também, nas suas pequenas estruturas, né, húmero, o osso do antebraço. Aí a gente tem a una, nessa parte do braço, e lembrando que são dois ossos, né, assim como na região dos membros inferiores tem dois, né, o fêmur e mais dois, no braço também, a una e o rádio, né, e esses dois ossos eles estão juntinhos lá. Aí eu vou ter a mão, né, com todos os seus ossículos, né, porque são ossos muito pequenos, né, localizados na nossa mão. E nessas essas divisões entre os dedos, elas são chamadas de falanges, né, por exemplo, falanges médias, proximais, distais, né, e assim como os vários ossos que compõem a nossa mão também, né. Vou ter o osso do quadril, né, o íleo, o isquio e o pubis, né, a gente tem esses vários ossos no quadril, responsáveis também, muito responsáveis pela posição que a gente anda, né, ereto, responsável pela sustentação do nosso corpo também. A gente chama geralmente esse osso também, todos esses ossos de bacia, né, quando a gente fala, a pessoa quebrou a bacia, sofreu um acidente, quebrou a bacia, é essa região do quadril, né, que leva uma recuperação assim bem complicada, justamente porque a pessoa tem que ficar praticamente imóvel, né, nos meses seguintes, para que haja a ossificação, né, a calcificação dos ossos depois de uma quebra. E aí, seguindo para os membros inferiores, a gente tem o fêmur, né, que é o maior osso do nosso corpo humano, né, o osso que fica localizado lá na nossa coxa, né. As muitas estruturas também, observe que nas duas extremidades, tanto em cima quanto embaixo, eu vou ter uma área bem específica para receber a cartilagem, né, para que eu consiga fazer a movimentação. Aí eu vou ter a tíbia, né, que são os dois ossos também da nossa canela, né, que a gente chama comumente. Eu tenho a tíbia e a fíbula, né, os ossos da região mais inferior.
Tem a patela, que é o osso do nosso joelho, né? É um osso que às vezes que dá pra gente sentir bem facilmente, o osso do nosso joelho. Se a nossa perna estiver bem esticadinha, a gente consegue por vezes até movimentar ele, né? E ele é chamado de patela, é um osso móvel, né? A gente consegue movimentar ele localizado no nosso joelho. E aí a gente tem a fíbula, né? O ossinho também lá na nossa canela, da parte mais inferior, né? Assim como a gente tem também os ossos dos pés, né? Bem parecidos com os ossos da mão, em suas quantidades também. Lá nos ossos dos pés a gente também tem as falanges, né? E ossos muito pequenos também naquilo que se refere aos pés, né? Vários ossinhos pequenininhos, bastante presença de cartilagem, justamente para que haja a movimentação, né? E aí a gente finda o sistema esquelético, né? Sabendo quais são as suas funções, a sua importância, né? E aonde esses ossos estão localizados. Sempre muito importante, saber das principais patologias do sistema esquelético, como eu falei para vocês, da perda de cálcio, né, ao longo da vida, que apesar de ser natural, mas pode trazer bastante prejuízos para a gente, né, principalmente mulheres, mais uma vez, que perdem com muito mais facilidade, né. E aí hoje a gente vai falar ainda um pouquinho também sobre o sistema muscular, né, como eu falei para vocês. O sistema esquelético, os ossos, eles estão entrelaçados com os músculos, né? E o que são os músculos, né? Primeiro a miologia, né? Vocês conseguem olhar a miologia, que é o estudo dos músculos, né? Vocês conseguem olhar aí numa foto bem mais ampliada, né? Do que é. Aí vocês conseguem ver as fibras, né? As fibras musculares. E aí a gente tem a foto de um sistema esquelético masculino e feminino, né? As suas variações também. Lembrando que os homens têm bem mais, as fibras musculares masculinas não são exatamente iguais às fibras femininas, né? As fibras masculinas, elas configuram mais força, né? Mais agilidade. E aí a gente tem o sistema muscular. Então, o que são os músculos, né? E quais as suas funções? O músculo, eles são fibras, né? Células que formam fibras. E a sua principal função, né? O músculo no corpo humano é trazer o movimento, né? Porque só os ossos sozinhos a gente não ia conseguir movimentar nada, né? A gente precisa do auxílio dos músculos para que esse movimento aconteça no final das contas, né? A gente tem a composição muscular, né? A gente consegue visualizar aí, ó, a menor partícula do sistema muscular, a microfibra lá bem pequenininho, né? Fibra muscular, como vocês conseguem observar, como se fossem os pequenos canudinhos assim, elas são as fibras, né? E isso é o que compõe o sistema muscular. A gente consegue visualizar também que essas fibras musculares, né, elas variam de lugar para lugar, né? As fibras que existem no coração, porque o coração é um músculo, né? Então a fibra cardíaca, o músculo cardíaco não é igual ao músculo esquelético, o músculo de um órgão. O músculo liso, por exemplo, que é o que compõe o útero, né? O útero também é um músculo, é um órgão. Então, a fibra não é a mesma, né? Até porque não tem que fazer a mesma função. O músculo cardíaco, ele vai sofrer bem mais impacto, ele tem que ter muito mais resistência justamente pelo batimento do coração, diferente de outros órgãos e de outros locais do corpo, né? Então, dependendo do local, há essa variação de fibra muscular, né? Origem e inserção do músculo, né? A gente tem aí a origem do músculo, como ele se origina, sentido de retração da bandagem igual ao sentido de contração da musculatura, né? O que é essa contração de musculatura? Toda vez que a gente tiver com o membro, o braço, por exemplo, esticado, né? Esse músculo está relaxado. E sempre quando eu fazer isso, esse é o processo de contração muscular, né? Então, relaxamento e contração muscular. E é justamente esses dois movimentos, né? Essas duas funções, digamos assim, que garantem o movimento do nosso corpo, né? Fazer a movimentação. Só esse movimento de levantar, né? Abrir e fechar o braço, digamos assim, esse movimento de relaxamento, de contração,
é a função, é em si a própria função do músculo, né? Nos dá a garantia desse movimento, né? Local de inserção do músculo, né? Como que o músculo ele se liga ao osso, né? Através de tendões também, através de cartilagem, né? Através de órgãos. Então, os músculos eles estão entrelaçados no nosso corpo através de várias partezinhas, né? Ossos, cútis, órgãos, mucosa, cartilagem, tudo aquilo que está branquinho na foto. Vocês conseguem visualizar na foto agora, né? Essa parte mais branquinha, essa cartilagem, né? Isso é o que une o músculo ao nosso sistema esquelético. Aí a gente já tem a vascularização muscular, né? Sempre que a gente falar de vascularização, eu estou falando de vasos sanguíneos, então é óbvio que no músculo há vascularização sanguínea, né? Para que a gente consiga fazer esse movimento com os braços ou que a gente consiga correr, por exemplo, a gente precisa que esses músculos se movimentem. E para esses músculos se movimentar, eu tenho que dar oxigênio para essas células, eu tenho que dar nutrientes para essas células, aí sim elas vão fazer a função delas, que é garantir o nosso movimento. A cãibra, por exemplo, né, que é um processo de contração involuntário do nosso corpo, é quando falta potássio. Talvez vocês não saibam dessa informação, mas se eu não tenho potássio suficiente, eu fui para a academia de manhã, não estou fazendo uma alimentação adequada, balanceada, né, repondo potássio, e à noite eu tenho cãibras, né? O que é isso? A ausência desse potássio. Eu tenho que dar para essas células todos os nutrientes necessários para garantir que esse movimento seja feito de acordo com a minha vontade, né? Porque, por exemplo, a cãibra é um processo involuntário, né? A gente não consegue coordenar. Então, para que esse movimento aconteça, eu preciso de sangue, preciso de vascularização, porque o sangue traz oxigênio e nutrientes para essas células. E para elas trabalharem, elas precisam disso, né? E aí a gente tem uma foto bem mais ampliada dos tendões, né? O tendão, essa partezinha mais branquinha, é uma mistura de cartilagem, de músculo, justamente para fazer essa união com o osso, né? Talvez vocês já ouviram por aí um artista, um atleta que acabou rompendo um tendão, né? E é justamente essa estrutura responsável por fazer essa ligação entre o músculo e o sistema esquelético. Aí a gente vai ter a fáscia, né? A fáscia do músculo, que a gente consegue ver de forma bem mais ampliada a fibra muscular. Ó, observe que nessa foto a gente consegue visualizar bem melhor o que é uma fibra muscular, né? Na sua amplitude, a fáscia do músculo. E aí então, mais uma vez, a gente tem os tipos de músculo, né? O esquelético ou estriado, o que é isso? Podem ser controlados conscientemente pelo indivíduo, né? Então, no geral, os músculos dos nossos membros, por exemplo, eles são estriados. Por quê? Porque eu movimento na hora que eu quero, né? São células alongadas, inervadas por fibras motoras, né? Porque, imaginem comigo, ó, o próximo tipo de músculo, liso, tem atividade involuntária, sem controle consciente pelo indivíduo, porque o nosso batimento cardíaco a gente não controla. Ou vocês conseguem controlar o ritmo que o nosso coração bate? Não. Esse músculo trabalha por vontade própria, né? Diferente do estriado, que é o que está nos meus membros, né? Para que eu faça a movimentação, eles estão diretamente ligados com as minhas coordenações motoras, né? Exemplo, órgãos e vasos, que são regulados por atividade hormonal, e cardíacos são também fibras do tipo esquelética, só que controlado totalmente pelo sistema nervoso, né? Então a gente tem essas duas diferenças de fibras musculares, aquelas que a gente consegue coordenar e aquelas que possuem uma atividade totalmente involuntária, né? Que não depende da gente. A gente tem também várias formas musculares, né? Longos, largos, curtos, leque, misto, né? Dependendo do local do nosso corpo em que esse músculo, né, essa estrutura estiver inserida, né? Essa forma varia de um lugar para o outro também. Direção dos músculos, né? Eles sempre vão ser retilíneos, né? Sempre vão seguir
uma linha reta, porém em várias direções, né? Dependendo de onde eles estiverem também. Número de músculos, né? No tronco, por curiosidade, né? A gente tem 190 músculos, na cabeça 63, né? Membros superiores 98, membro inferior 104, né? E aparelho da vida nutritiva 46, né? Naquilo que se refere a órgãos, né? Então a gente tem todos esses músculos, né? Dependendo dos lugares que eles estiverem, eles variam nas suas formas, né? Nas suas funções. E eu tenho vários grupos musculares também, né? Como vocês conseguem observar nessa foto, que é uma foto bem mais ampliada, né? Não, desculpa, bem mais externa, para que a gente consiga visualizar tudo isso, né? E aí, em cima do músculo, como a gente falou na aula passada, vem a hipoderme, a derme e a epiderme, né? E aí a gente tem todas essas composições, né? Não coloquei no slide os medicamentos relacionados ao músculo que a gente mais usa em patologias musculares são, por exemplo, os relaxantes musculares, né? A gente tem vários, como por exemplo o próprio Dorflex, Tandem, Inframax, certeza que vocês já ouviram falar neles. Eles são relaxantes musculares, né? Trazem essa configuração, essa vantagem, né, de trazer relaxamento muscular. E isso contribui se eu tiver com dor, né, se eu tiver com fadiga, cansaço ou mesmo nas câimbras. A gente consegue tratar câimbras com relaxantes musculares, né? E no geral também um efeito adverso bem comum de um relaxante muscular é o sono, né? Porque imagine, se eu coloquei o meu sistema muscular para relaxar, a sensação vai ser do corpo todo de relaxamento e de sono também, né? Então é uma reação adversa bem comum dos relaxantes musculares. Aí eu vou mandar uma atividadezinha para vocês também lá no grupo relacionados a relaxantes musculares, para que dessa vez vocês procurem um relaxante e tragam todas aquelas informações que eu vou sempre ficar pedindo para vocês, porque são informações importantes e essenciais. Vocês precisam saber, vocês precisam pelo menos conseguir encontrar essas informações na bula, né? Saber que elas estão lá. Então é isso, pessoal. Obrigada.